Atualizações. Então nós temos que agradecer a cada um de vocês que faz parte da história do nosso programa Empreender com Sucesso, que é um bebê ainda, apenas 1 ano e 4 meses e já com todo esse alcance. E nós estamos então na nossa live, você já pode participar, você pode compartilhar, você pode nos acompanhar pelo aplicativo do seu celular, pelas ondas do rádio para mais de 50 municípios, cuidando aí da qualidade do nosso som, ele, Wagner Freitas, nosso comandante do som aqui, coprodução de André Campos, produção de mídias sociais e também design de peças gráficas, Elias Modesto, do Estúdio de São Paulo, e também nós temos apoio da gerência de jornalismo com Tiago Nunes, e a direção da emissora, Cláudio Zap, Alcides Henrique Zap, também Johnny Clay Rosa e Cláudio Albert. Empreender é acreditar. E todo dia, quando a gente fala em que empreender é acreditar, sempre trago uma sugestão de alguma frase, de algum parágrafo, de algum livro importante que tem que fazer parte aí da sua literatura. Você que é empreendedor, você que gosta de ler, né? Então hoje nós vamos falar sobre o livro O Líder do Futuro, de Peter Drucker. Imagina, ele que é aí, nosso papa nessa área. Ele fala o seguinte: o mais alto líder mal é conhecido pelos homens. Depois vem o líder que eles conhecem e amam. Depois o líder que temem. Depois aquele a quem desprezam. O líder que confia pouco não merecerá crédito. Quando as ações são realizadas sem discursos inúteis, o povo diz: nós fizemos isso sozinho. Então fica essa reflexão para que você possa então refletir sobre a liderança, que é um tema que a gente abordou também no comentário de hoje à tarde, né? E que a gente vem comentando ao longo dos dias aí sobre a importância da liderança. Se você é ou não é um líder dentro da sua empresa, se você consegue agregar aí o seu time junto com você, ainda mais nesse final de mês, como eu estava dizendo hoje no comentário, final de mês, metas, né? O pessoal então fica todo enlouquecido em função das metas. Mas nós estamos aqui para a Brita Pinhal. Aos 45 anos, ela se alia à vanguarda da tecnologia mundial com a modernização do seu parque de produção e de preservação ambiental. Parceira do desenvolvimento, a Brita Pinhal está preparada para contribuir com a retomada do crescimento do Brasil. Clínica de Estudos Eureka, fazendo um trabalho super diferenciado, né, na área da matemática. Você tem que conhecer na Duque Quandradas. Centro Óptico, Ótica e Joalheria, também agora com um outlet na Astrogildo de Azevedo, onde você compra produtos de qualidade por um preço mais acessível. Zé Neto e Cristiano, show que está chegando por aí no estacionamento Praça Nova, no dia 17 de março, com uma mega estrutura e a realização da Morfine Produções. Davante Odontologia e Implantes, profissionais altamente qualificados. Você pode ligar para 3347-7882 ou acessar o Facebook da Davante. Um abraço para o Dr. Rafael Kowalski, também para Magliane Fredo, a sua esposa, que é também odontóloga. Belhari Cosméticos, a creme facial Revela. Você vai se surpreender e surpreender com os resultados. O Revela é aquele creme facial de regeneração celular. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp 996-446476. AGA Credit, certificação digital Serasa, e vai chegar aí nos próximos dias com grandes novidades. Abraço para Afonso Amaral, que está nos acompanhando. Doutor Diego Rumoff, nosso cardiologista aqui do Empreender com Sucesso. Comece e termine bem o seu dia. Pratique atitudes saudáveis e positivas na sua vida. Consulte horário pelo 3317-3213. E nas próximas semanas, o Dr. Diego vai estar conosco aqui, porque nós vamos estar com uma super programação no mês da mulher, mas vamos falar também da saúde do coração das mulheres. Construtora Jobim, agora uma administradora de imóveis, uma imobiliária exclusiva para os imóveis da Construtora Jobim. 3219-4040. SMS Digital, um abraço para todo o grupo LCD Sync.
que estão nos acompanhando. Ontem, Colovini estava viajando, voltando aí de Passo Fundo, fechando mais uma franquia e nos acompanhando. Eles que são aí, então, proprietários, franqueadores da maquininha Akio. Entre no jogo para ganhar seu negócio e seus clientes podem contar com as maquininhas de pagamento Akio, sem taxa de adesão, sem aluguel, faturamento em tempo real. Peça já sua maquininha Akio pelo fone WhatsApp 55999288730. É o grupo LCD Sync fazendo a diferença em Santa Maria e que nos próximos dias também vai estar reinaugurando uma nova loja em Santa Maria, da Vivo, e até o final do ano mais 4 lojas, olha só. E também são proprietários do SMS Digital. O SMS Digital chegou para ficar. As últimas tendências, se você tem acompanhado a internet, fala muito do SMS. É uma plataforma de comunicação para envio de mensagens via SMS com velocidade, com custo e abrangência imbatíveis. Muitas vantagens. Incorpore SMS Digital aos seus negócios e bons lucros. O WhatsApp é 5199957 0175, grupo LCD Sync. E também o nosso querido Nerci, lá da Mademax Pneus, Nerci Heisler, o Rui, que Mademax é significado de liderança em pneus, é referência, é investimento em produtos e acessórios de alta tecnologia. Os serviços são com excelência garantida e com economia. Então, a Mademax em 2 endereços, no trevo hoje chamado da Mademax, que é na rotatória da BR-392 e na Avenida Elvio Basso, 1277. Em breve, mais uma loja em Camobi. E o nosso grande parceiro, então, também, que veio para ajudar a turbinar o seu cérebro. É a Supera, ginástica para o cérebro. Um abraço para o Dr. Alain Binotto, para a Sônia, para todo o pessoal lá do grupo Supera. É ginástica para o cérebro, as aulas são desafiadoras e divertidas. Você vai treinar o seu cérebro aí para elevar o seu potencial. E os resultados são cientificamente comprovados. Esse e mais outros parceiros, depois a gente vai falar um pouco mais sobre os nossos outros parceiros. Mas nós já estamos na live aqui do Empreender com Sucesso, recebendo o nosso primeiro convidado dessa noite. Ele que é médico, que é psicólogo, que tem uma trajetória muito bacana e vem para falar para a gente sobre um tema muito importante, que é a saúde mental. E é um tema que a gente já abordou aqui no Empreender com Sucesso, mas que as pessoas costumam pedir novamente, porque é um momento muito importante. Então eu quero dar o meu boa noite para o Juliano Fontana Trevisan, que está conosco pela primeira vez, e agradecer por estar aqui nessa noite, né, para falar um pouco com a gente sobre esse tema tão importante. Boa noite, Lisete. Boa noite, ouvintes. Tá ligado? Pode falar de novo, é que nós estamos ao vivo é assim. Ao vivo é assim que funciona. Boa noite, Lisete. Boa noite, ouvintes da rádio, colaboradores. Queria dizer que sou um ouvinte também do programa e agora eu estou tendo a honra de estar aqui, podendo conversar sobre esse assunto tão instigante, que é a saúde mental, tão ainda desconhecido em pleno século XXI, seja em termos de diagnósticos, seja em termos de tratamentos. E a minha prática... Já vou fazer uma apresentação breve. Isso, eu até ia pedir para tu falar um pouquinho, até para as pessoas entenderem um pouquinho da tua trajetória, né? Médico, psiquiatra, não, psicólogo. Conta um pouquinho pra gente como é que é isso. Esse é um terreno muito confuso, porque tem várias denominações, então é legal da gente poder esclarecer, aproveitar a oportunidade da minha apresentação para poder esclarecer a todos os ouvintes. E o pessoal que está acompanhando na live também, o pessoal que está nos assistindo, essas diferenças, né? Porque a gente escuta a palavra psicanalista, a palavra psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta, psiquiatra, psicólogo, então gera uma grande confusão. Então vamos esclarecer um pouquinho essas questões, me apresentando também. Então primeiro eu fiz o curso de psicologia,
Fiz o curso de psicologia na UFSM, 5 anos. Após o curso de psicologia, eu estava bem inclinado a dar aula, a prática docente. Então, terminando o curso, eu já tinha bem claro para mim que desejava dar aula e investir no mestrado. Então, acabei fazendo um mestrado em psicologia social e institucional na URGS, em Porto Alegre. Logo recebi o convite de uma universidade que eu sou muito grato até hoje, e que sempre que tenho oportunidade, né, de agradecer a eles, e eles me convidam bastante também para algumas disciplinas em alguns momentos, que é a URI em Santiago. Antes mesmo de eu terminar o meu mestrado, fui convidado para dar aula lá. Olha que bacana. E aí eu estava na época de partir para o doutorado, com o objetivo de me qualificar e ter uma estabilidade, né, no mercado de trabalho. A gente sabe que é importante estar sempre agregando valores, né, à nossa formação. E foi um momento que, pela primeira vez, passou a ideia de fazer o curso de medicina, muito com o propósito de associar o tratamento medicamentoso da saúde mental e também poder ter uma outra abordagem, um outro conhecimento, um outro olhar sobre a saúde mental diferente, né, também do que a gente tem na psicologia, para poder juntar as duas coisas. Que é uma questão que, se der tempo, vou tentar abordar um pouquinho também, né? Existe um gap, um hiato assim entre a psicologia e a psiquiatria. E entre as minhas consultas, a minha prática ela se divide entre as consultas no consultório particular e palestras, principalmente cursos de psicologia, mas em outros cursos também, com o objetivo de aproximar essas duas áreas, né, que parece muitas vezes que estão competindo uma com a outra. E só quem perde com essa competição é o paciente, que muitas vezes deixa de ter acesso a uma das duas tecnologias hoje que a gente tem para tratamento das doenças, dos sintomas mentais, que são a psicoterapia e o tratamento medicamentoso. Então, a ideia hoje é a gente poder desmistificar algumas coisas, abrir um diálogo sobre essas questões assim difíceis, né? Então, o pessoal me conhece por médico e psicólogo. Realmente, são os dois cursos que eu fiz, né? Eu tenho a opção, e isso já me habilita a trabalhar com consultas psiquiátricas, que é o que eu faço já há alguns anos, e a psicoterapia, que eu já fazia. Trabalho também, seria um assunto para um outro momento, no meu consultório, talvez 30%, 20% da minha prática é com preparação para concursos, em função de eu ter voltado a fazer cursinho para fazer o vestibular para medicina, lá em 2007, eu acabei percebendo algumas demandas que tinham em termos de organização de estudo para atingir metas. Usei o conhecimento da psicologia que eu tinha e criei todo um trabalho em cima disso que até hoje eu desenvolvo com o pessoal que concorre aí para os cursos mais concorridos, né? Acabam me procurando para isso também. Tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para falar hoje, mas nós vamos dar um pequeno espaço aqui para o nosso querido colega aí, o Renato Oliveira, que vai falar sobre o resultado da loteria, que hoje é um pouquinho mais tarde, né, Renato? Então, vamos lá. Agora, o resultado da loteria com Renato Oliveira. Oferecimento MaxCred. Agora com empréstimo pessoal sem consulta USPC Serasa em até 12 meses. MaxCred, na Rua Pinheiro Machado, 2254, Sala 103, em frente ao Hospital de Caridade. No Conveniência, em 3 endereços. Confiança não se impõe, se conquista. Na Avenida Rio Branco, 608, Bozano, 979 e José Barim, na frente da São João, no bairro Caturrita. E atenção, minha Santa Maria, para a extração da loteria. Hoje é Loteria Federal. Estamos aqui entrando num espaço, né, diferenciado. Mas vamos lá, quinto prêmio, 5.691, 5.6291. Quarto prêmio, 3.550, 3.550,
Terceiro prêmio, 9.046, 9046 dúzia. Segundo prêmio, 7.871, 7871, 7.871. E atenção para o primeiro prêmio, Loteria Federal, 6.886, meia dúzia, ponto, 88 meia dúzia. No repasse, quinto prêmio, confirmando o quinto prêmio, 5.691, quarto prêmio, 3.550, terceiro prêmio, 9.046, segundo prêmio, 7.871, primeiro prêmio, 6.886, minha Santa Maria. Ouvimos assim então o resultado da loteria aí com o nosso colega Renato Oliveira, que quartas-feiras é um pouquinho mais tarde sempre, então ele tem essa participação aqui no Empreender com Sucesso. Mas nós estamos conversando com o Dr. Juliano Fontana Trevisan e ele estava fazendo a distinção, né, entre um nome e outro entre as funções, né? E ele contando um pouquinho da sua trajetória aí como médico, como psicólogo, né? Enfim, também dando aula em cursinhos. Mas conta um pouquinho mais pra gente sobre esse trabalho junto aos cursinhos. E tu te especializou, na verdade, tu dá aula lá em Santiago, tu atende em Santiago também, atende aqui. Olha, é bastante coisa, né, Juliano? É bastante coisa para nós juntarmos. Vamos esclarecendo antes de entrar aqui no tema. Nesse tema tão gostoso que é a saúde mental. Então, Lisete, foram 13 anos somando os dois cursos, né? O curso de medicina, o curso de psicologia, mais o mestrado, trabalhando psicodiagnóstico, trabalhando um entendimento dinâmico dos sintomas, das doenças, tratamento medicamentoso, psicoterapia, enfim, conhecendo várias teorias, estudando bastante filosofia também, né? Além dos manuais de psiquiatria. Então, a minha prática é uma soma de todas essas experiências, né? Eu diria assim, de todos esses encontros. Bom, como é que eu trabalho? Eu trabalho no consultório particular. Já faz alguns anos que eu trabalho assim, consultas individuais, eventualmente casais, muitas vezes vêm familiares sim, fazem parte da minha prática, gosto de ver pontos de vistas de como que o tratamento está evoluindo a partir do olhar do namorado, do pai, da mãe, da irmã. Então, isso para mim nunca atrapalha o trabalho, ao contrário, enriquece. Então, são consultas psiquiátricas, eu diria que isso ocupa aproximadamente uns 90%. Todas as minhas consultas psiquiátricas são de 45 minutos, eu aproveito não só para fazer uma avaliação dos sintomas e poder avaliar o tratamento que a gente está realizando, mas também é um momento para a gente poder ver o quanto da vida está mudando com o tratamento. E já vai ficar claro assim, o que é essa mudança da vida, com o modo assim, que eu vou trazer como eu vejo a saúde mental. Então, é toda uma avaliação que eu falo para todos os pacientes, que o tratamento psiquiátrico ele é muito distante de só usar um medicamento. Muito distante. Ele também muitas vezes usar um medicamento, é uma tecnologia que existe, felizmente, velhas práticas, né, que muitas vezes se resumiam à exclusão das pessoas do convívio social, seja pelos riscos que elas traziam para si ou para outros. E hoje a gente dispõe de muitos tratamentos medicamentosos, e isso é muito ainda desconhecido em pleno século XXI. Mas o tratamento ele é muito mais que isso. Então, para mim não existe uma consulta de 10 e 5 minutos, as consultas sempre são de 45, a primeira passa de 1 hora, 1h30, se tiver que ficar 2 horas, é um entendimento inicial do que está acontecendo, e depois é sempre essa avaliação dos sintomas, para a gente ver como é que está evoluindo o paciente, mas também poder ter a percepção dele do que está ocorrendo, quanto as relações dele estão mudando também,
para nós ter uma avaliação mais completa, olhares de outras pessoas, né, que compõem. Bom, como é que eu vejo, Elisete, a questão da saúde mental? Eu vejo o ser humano como uma soma de relações. Eu, aliás, aproximo e trago aqui comigo marcas, né, de encontros que eu tive na minha formação, autores como Nietzsche, Spinoza, então autores do século XVII, o Spinoza, o Nietzsche. Então esses autores estão muito presentes na minha maneira de compreender o ser humano, os sintomas, enfim, todas as questões. Muitas coisas que eu vou trazer aqui têm a ver, né, bastante com esses autores, não são invenções da cabecinha do Juliano, mas é uma mistura. Então, como é que eu vejo? Assim, eu vejo o ser humano, cada um de nós, como uma soma de relações. É como se nós tivéssemos uma ecologia à nossa volta. Nós estamos interligados com pessoas, com o livro que tu apresentou, para quem entrou em contato com ele. Nesse momento, pelas ondas sonoras, por imagem, as pessoas, os ouvintes estão tendo uma relação com nós também, estão fazendo parte desta ecologia, mas fazem parte desta ecologia não só pessoas, né? Coisas também, animais, alimentos que a gente come, que a gente tem contato. E isso vale, essa compreensão de que nós somos uma soma de relações, isso vale para uma plantinha que está lá no vaso. Ela tem as relações dela, a relação com uma quantidade de água, a relação com uma quantidade de luz, com uma quantidade de adubo que tem na terra, enfim. E esses limiares, essas quantidades de cada coisa que essa plantinha precisa, é o que vai fazer dela mais potente ou menos. A água é importante para a plantinha? É importante, é um corpo que está se relacionando com ela. Agora, pode ser um alimento se numa dose adequada e pode ser um veneno. A mesma quantidade de água, se nós colocarmos num cacto ou numa outra plantinha, numa pitangueira, né, vai ter uma repercussão diferente. Isso para o ser humano é igual. É isso que esses autores trazem. Nós estamos nos relacionando sempre com outros corpos, com pessoas, com livros, no meu caso, com a psiquiatria, com a psicologia, com os meus pacientes, e cada encontro desses algo se produz. Cada relação, ou ela vai ser boa nesse momento, e isso não serve para nós criarmos uma regra geral. Eu não senti uma coisa boa com alguém que eu passei pela rua hoje de tarde. Não quer dizer que aquela pessoa é boa nem ruim. Naquele momento, aquele diálogo com aquela pessoa não fez bem por algum motivo. Para a minha saúde, é importante que eu identifique isso. Assim como, se está sendo um bom encontro, estar aqui hoje com a Elisete, conversando com os ouvintes, a gente vai dizer que é uma relação boa. Uma relação que nesse momento poderia ser mantida. Isso vale para a relação do trabalho, isso vale para as relações conjugais, isso vale para todas as relações que a gente tem. Veja que a nossa relação, por exemplo, com o alimento, com o quindim, por exemplo, quando a gente não tem diabetes, ela é uma. Aquilo me faz bem, me fortalece, me dá energia. Quando eu recebo um diagnóstico de diabetes, significa que houve uma mudança no meu corpo. E a relação com aquele alimento passou a produzir outra coisa. Passou a produzir um açúcar aumentado, uma glicose aumentada dentro das minhas artérias, passou a aumentar a inflamação, passou a aumentar meu risco cardiovascular. Então, olha o perigo da gente não perceber quando uma relação que era boa deixa de ser. Isso vale para os casais, isso vale para um trabalho, isso vale para a relação com o medicamento. Então, de maneira geral, eu defino cada um de nós como essa soma dessas relações. Eu não penso o sujeito com uma interioridade, com uma essência. Eu olho sempre para fora. O que está me fortalecendo hoje? O que para mim é um remédio? O que para mim é um alimento? E o que é um veneno nesse momento?
O não reconhecimento dessas relações vai fazer aquilo que a gente chama de estresse. É uma relação que começou a me trazer um estresse. Esse estresse vai fazer uma exigência a nível neuronal. O nosso corpo tem que dar conta disso. É algo desagradável. E cada um de nós, geneticamente, tem um limiar para suportar uma relação que não está boa. Este limiar, quando ele é ultrapassado, isso a gente nasce com ele. É isso que esse é um dos mitos relacionados à saúde mental, porque a gente entende que a nossa cor do cabelo, da pele, tem a ver com o nosso pai, com o nosso avó, com os nossos antepassados, que a alergia, que a rinite que eu tenho, tem a ver com a rinite que o meu pai tem, mas o que é da saúde mental parece que não, e é também. A gente vê nos pacientes, faz parte da primeira consulta, um histórico familiar, e é muito comum um paciente que tem transtorno bipolar, a gente vai encontrar na família alguém com transtorno bipolar. Um paciente com depressão, um transtorno de ansiedade, a gente vai encontrar na família transtorno de ansiedade e depressão. Ou seja, não é qualquer coisa que surge nas pessoas quando elas começam a ter uma relação que está exigindo, que está provocando ela, que não está sendo agradável, que está trazendo estresse. Essa relação pode ser uma dor crônica, pode ser um acidente, eu fiquei acamado, mas pode ser uma relação conjugal, pode ser um remédio novo que não está me fazendo bem. Então, essas relações ruins, elas exigem uma sobrecarga para o sistema nervoso e tem a capacidade de alterar a relação dos nossos neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Veja que a gente partiu da vida, das nossas relações, os encontros que a gente está tendo aqui agora, e nós já estamos dentro da nossa cabeça ou em qualquer lugar do nosso corpo onde tem um neurônio, que obviamente não é só dentro da nossa cabeça, né? Então essas relações ruins, elas causam uma sobrecarga para o neurônio e desestabiliza essa relação que existe entre eles, né? E cada um de nós vai suportar. Por isso que tem pessoas que passam a vida inteira com um monte de problema e não tem nenhum sintoma psiquiátrico. Não tem ansiedade, não tem tristeza, não tem desânimo, não tem alteração do sono, da libido, do apetite, que são sintomas de irritabilidade aumentada, nada disso. E outros, com um mês, ou usando um medicamento que não está fazendo bem, ou uma dor crônica, ou um problema conjugal ou no trabalho, começa a desenvolver sintomas. 19h30, nós vamos a um rápido intervalo, já tem muita gente aqui na live, depois do intervalo a gente vai registrar o seu recadinho, pode mandar pergunta para o Dr. Juliano, se você quiser, que a gente vai passar para ele aqui as perguntas. Então, nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Estamos apresentando Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Brita Pinhal, 45 anos, uma história que se ergueu com o desenvolvimento desta região. Brita Pinhal, 45 anos, nossa matéria-prima é o basalto, nossa referência é a solidez nos negócios. Dr. Diego Rumo, cardiologista, qualidade de vida é viver feliz, alimentar o coração com práticas saudáveis e emoções prazerosas. Consulte receitas de longevidade no fone 3317-3213. Dr. Diego Rumo. Do simples ao complexo. Eureka! Clínica de Estudos em Matemática. Um jeito inteligente de aprender fórmulas e equações sem problemas. Compreensão de conceitos e procedimentos matemáticos. Suporte para todos os níveis de ensino. Compreender é estabelecer relações e encontrar soluções. Conheça, consulte, visite. Eureka, na Duque com a Andradas. Ligue 3317-6669. A construtora Jobim apresenta
Jobim Administradora de Imóveis, uma imobiliária exclusiva para locação e revenda de imóveis construídos pela construtora. A Jobim Administradora também vai administrar os condomínios dos edifícios assinados pela construtora. Isso garante condomínio mais barato, rapidez, eficiência e qualidade na manutenção dos edifícios. Jobim Administradora de Imóveis. Fone 3219-4040. Davante Odontologia e Implantes, mais sorrisos todos os dias. Equipe de experts em implantes com formação internacional na Suíça e Suécia. Profissionais com mais de 15 anos de experiência. Anestesia indolor. Por computador, laboratório próprio, carga imediata, seus dentes em 48 horas. Conheça o modelo de franquias Davante Odontologia e Implantes. Para o diretor da Davante, Dr. Rafael Kowalski, fazer parte do time de franqueados Davante é uma grande oportunidade para o desenvolvimento pessoal, profissional, gestão clínica, saúde e estética com alta rentabilidade no investimento. Davante, Avenida Presidente Vargas, 2043, fone 55-3347-7882. Serasa oferece em Santa Maria certificação digital. Contadores, empresas de contabilidade e empresários agora contam com um espaço de atendimento Serasa Certificação Digital na AGA Credit, Rua Alberto Pasqualini 56, Sala 504, Edifício São Silvestre. Ligue e agende 3028-2007. Se preferir, iremos ao seu escritório. Pagamento no boleto, cartões de débito ou crédito em até 3 vezes. Serasa Certificação Digital. Em Santa Maria é na AGA Credit. Método Supera, ginástica para o cérebro. Benefícios surpreendentes no desempenho da memória e do raciocínio lógico para todas as idades. Melhor concentração, foco no alvo, respostas com mais facilidade. Mais de 120 mil vidas transformadas, agora em Santa Maria. Cérebro ativo, mente saudável. Conheça a Supera, na Benjamin Constant, esquina com Pinheiro Machado. WhatsApp 991 43 43 12. Você sabe distinguir sensações físicas e emocionais para praticar uma dieta saudável? Como está a sua relação com a comida? Consulte o nutricionista Cassiano Boécio Visotto no Facebook ou WhatsApp 999 16 17 91. Ele ajudará você a manter uma relação equilibrada com os alimentos. E no programa Empreender com Sucesso, ouça dicas valiosas para escolhas alimentares saudáveis. Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas. Ótica em loja Outlet? Sim, em Santa Maria, a inovação é o lançamento do Centro Ótico Outlet. A primeira, a única na região. Centro Ótico Outlet. Preços econômicos, produtos de qualidade. Centro Ótico Outlet, uma nova proposta aos usuários de óculos de grau e óculos solares. Vale a pena conferir. Economia com preço e qualidade de fábrica. Centro Ótico Outlet, na rua Astrogildo de Azevedo, número 31. O que é o ambiente básico? O que é a reprogramação quântica do ambiente básico? Onde se aplica esta técnica? Quais os efeitos esperados a partir desta técnica? Como as pessoas podem saber mais detalhes sobre esta técnica? Acompanhe respostas a essas questões com Isnar Amaral, especialista em análise de impacto e reprogramação quântica no ambiente básico. Todas as segundas e sextas-feiras, no programa Empreender com Sucesso, a partir das 19 horas. Em 2019, cuide das vibrações de energia no ambiente que você passa a maior parte do tempo. Empreender com Sucesso apresenta a participação de Tamara Souza Bisoglin, CRP 07 26546. Psicóloga clínica, pós-graduada em psicologia jurídica, pós-graduanda em clínica psicanalítica. Doutora Tamara Souza Bisonin, consultório, na rua José Bonifácio, 2475, sala 18, próximo ao Caridade. Fone 99972-2902.
tempos modernos. Pagamento seguro, soluções em crédito, receita líquida e certa. Entre no jogo para ganhar. Seu negócio e seus clientes podem contar agora com as maquininhas de pagamento Akio. Faça suas vendas em até 12 vezes e receba o valor total em até 4 dias úteis. Maquininhas Akio, sem taxa de adesão, sem aluguel. Aceita as principais bandeiras, chip e dados inclusos. Comprovante impresso e por SMS. Garantia de 5 anos. Conexão 3G e Wi-Fi. Acompanhamento do faturamento em tempo real. Peça já a sua maquininha Akio pelo fone WhatsApp 55999 28 87 30. Grupo LCD Sync. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. 19h38. 20 graus. Voltamos a apresentar Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, conversando com o nosso convidado Juliano Fontana Trevisan. Mas eu quero fazer o registro, tem muita gente na live. Se você quiser mandar a sua pergunta, o seu recadinho aqui, você pode mandar. Está conosco o Antônio Augusto Vargas Trindade. Vamos começar. Thiago Martins Ferreira, boa noite. Valdemar Raminelli também está nos dando boa noite. Paulo Machado, utilidade pública, pobre Brasil, o que é isso? Bom, isso aqui é política, né? Então, política, infelizmente, a gente não registra aqui, né, no nosso programa. Vera Ortiz Braga, boa noite, amiga. Magali Trevisan, boa noite Magali. Silvia Mendes Gomes, boa noite, Lisete, sucesso, sempre paz e luz, namastê, abraço a todos vocês. O pessoal está aqui acompanhando, muita gente. Cassiano Boésio Visoto, boa noite, Lisete, abraço ao doutor Juliano. Cassiano que está conosco aqui também agora, todas as quintas-feiras. Grande Cassiano. Vilma Martins dos Santos está nos dando boa noite. Está fazendo uma carinha de tristeza, não sei se ela está com algum problema aqui. A doutora Lurdinha Pinto Trindade, que é médica pediatra. Silvia Mendes Gomes, Alex Mogental, que é empresário. A doutora Lurdinha, vamos ver, voltando aqui, que tem muita gente por aqui. A Silvia está dizendo... voltamos aqui. Alex Morgental. A Silvia está dizendo paz e luz, namastê, abraço ao doutor Juliano. Deve ter conhecer aí. A doutora Lurdinha Pinto Trindade, que é médica. Boa noite, Lisete Freire. Na live te assistindo. Beijos, minha amada. Beijos, doutora Lurdinha. Antônio Augusto Vargas Trindade. Carmen Regina Machado. Senita Dias. Cristiane Amorim. Está nos dando boa noite. Maria Mesomo. Deuclides Ribeiro Beck. Nara Brasil. Carme Boelter nos dando boa noite aqui, participando da live. Olha, tem muita gente aqui. Débora Denardi, Antônio Augusto Vargas Trindade, Dani Marluza da Rosa, Jurema Muniz, Vilma Martins dos Santos, Gilvan Rocha Rossi, Watson Schaefer. Oi, Watson, tudo bem? Aí nos acompanhando. Tem muita gente aqui nos acompanhando. Mas a gente está conversando, a gente sabe que o tempo passa muito rápido, né? Então a gente quer aproveitar o conhecimento do doutor Juliano. Doutor, fala pra gente então um pouquinho mais. Eu até fiz uma pergunta pro doutor, eu acho que é importante fazer essa pergunta, porque eu tenho certeza que o pessoal deve se perguntar quando eu devo ir fazer uma consulta num psiquiatra. Tem algum momento que eu vou, um alerta para que eu vá fazer uma consulta num psicólogo? Certo, Zé. Ótima pergunta. É uma pergunta também que a gente se faz quando vai iniciar um tratamento medicamentoso ou uma psicoterapia, né? Todo médico, todo psicólogo, você faz essa pergunta também. Eu compartilho ela com os pacientes. Mas quando buscar, sempre que tiver qualquer sintoma, vamos entender como ansiedade, tristeza, desânimo, alteração do sono, alteração do apetite, pensamentos, comportamentos repetitivos, ver ou ouvir coisas que ninguém está vendo nem ouvindo. É importante destacar, né, pelo mês que vem aí, ciúmes exagerado, vontade de machucar alguém, qualquer tipo de comportamento que possa gerar dano a um terceiro, a gente deve procurar um psicólogo, deve procurar um médico.
Assim como a gente procura por uma dor de barriga, esses sintomas a gente deve procurar como a gente procura por uma dor nas costas, uma dor de cabeça. Essa separação desses sintomas do corpo físico, a maneira como a gente avalia é diferente. A gente procura um pronto atendimento ao médico, o outro não. Então a gente tem que procurar fazer uma avaliação, não vai doer para ninguém, vai conversar com o médico, vai avaliar se tem risco. Sempre que tiver algum desses sintomas que eu citei, ou algum outro, né, irritabilidade, ansiedade, que esteja na avaliação do paciente atrapalhando a vida dele, é o momento de procurar. Se eu estou me sentindo triste e eu uso essa tristeza para pintar um quadro, essa pessoa não vai me procurar. Agora, se por estar triste, desanimado, eu estou pensando em me machucar ou machucar alguém, com certeza absoluta eu tenho que procurar. Se eu estou com uma ansiedade que está me impedindo de ter um rendimento bom num concurso, eu tenho que procurar. Então, cada pessoa vai avaliar o quanto esse sintoma está atrapalhando o seu trabalho. Por que os pacientes se preocupam com isso? Porque não é bom estar desempregado. Então, daqui um pouco, por esperar um pouquinho, ele pode perder o emprego. Um paciente que está com traços depressivos, está com desânimo, está com tristeza, irritabilidade, e aí nós vamos acrescentar um fator de estresse novo, que vai trazer aquela provocação que eu disse ao sistema nervoso, que já está com dificuldade de lidar e vai aumentar os sintomas. Então, muitas vezes, procurando no início, a gente vai estar fazendo uma prevenção, tratando cedo, evitando que essa doença progrida. Sim, pessoal, as doenças psiquiátricas progridem. As depressões não tratadas, elas podem retornar com uma força maior. Podem, porque o medicamento, é importante a gente poder conversar um pouquinho, os medicamentos psiquiátricos, eles não são, isso é uma coisa bem importante, eu vou falar com bastante calma, a ponto de dar para anotar isso, os medicamentos psiquiátricos, eles não são para adaptar o paciente à moral, a um relacionamento que não está legal, a qualquer situação. O medicamento psiquiátrico, ele sim diminui os sintomas, mas ele leva o paciente a questionar a relação que não está boa na sua vida. Ele entrega o que a psicoterapia também se propõe. E é por isso que essas duas coisas têm que trabalhar juntas. Agora, quando o paciente não tem um diagnóstico, na verdade, ele não precisa nem do medicamento e nem da psicoterapia, né? Com isso, a gente vai estar evitando que alguns discursos, né, de alguns pacientes que chegam na clínica, doutor, se eu soubesse disso antes, não teria acontecido o que aconteceu com meu pai. Aí já aconteceu, porque houve um desconhecimento desse assunto. Ou foi tratado, né? Eu sempre digo para os pacientes, quando são doenças, transtornos que causam risco, né, para a sua vida, ou que podem evoluir para isso, eu prefiro usar um canhão para matar um mosquito que deixar um mosquito virar um dragão e levar a vida de alguém. Alguém que vai se atirar do 10º andar, alguém que vai pegar uma corda para se forcar, e é isso que ocorre. Uns dados aqui que eu trouxe, só para a gente ver a gravidade e a importância disso que a gente está tratando, Lisete, é alarmante. Isso aqui são dados da OMS de 2012, de tempos em tempos eles vão atualizando isso. 2.200 casos ao dia de suicídio, 1 a cada 40 segundos no mundo. Uma tentativa de suicídio a cada 2 segundos. A gente trabalha só com isso e sabe disso aqui, né? A gente vê a frequência dessas coisas no consultório. Mas é importante para as pessoas saberem,
Por que a gente não pode brincar com sintomas psiquiátricos? Não dá para deixar jogar nas costas do paciente que já está fragilizado a responsabilidade por uma melhora. É como pedir para ele melhorar da sua rinite. E ele está espirrando. E ele vai continuar espirrando se ele não tratar. Ele está precisando de ajuda. E a saúde mental também, assim, corresponde a 1,4% das mortes no mundo. Isso é muito alto. Dos 15 aos 29 anos, jovens, adultos jovens, 8,5% das mortes são por suicídio. A cada suicídio, a gente viu ali os dados altos, 20 tentaram sem sucesso. Então, esses números são muito mais altos. E a gente tem que considerar que esses casos nem sempre são contabilizados. Isso aqui é um subdado, mas ele é muito grande. E olha isso aqui, Lisete, como é importante, ouvintes. As mortes por suicídio superam as de homicídio no mundo. Agora, pensem, o espaço que a gente tem para falar sobre isso na mídia e o espaço que tem para falar sobre homicídio. Então, a gente está falando de um problema gravíssimo de saúde e que a gente vê pouca coisa, a não ser no mês que é destinado a isso. Então, parabenizar o teu programa, que é um dos poucos programas de rádio que está fazendo educação. Quando vem alguém falar da sua empresa, isso é educação? É. E quando vem esses profissionais da saúde para trazer dados e dizer para o paciente, procure, por mais bobo que seja o sintoma, ele pode sim evoluir. E os dados estão aqui na frente. As causas do suicídio, 90% estão associadas a problemas mentais. E é toda uma área da medicina que a gente perde pacientes por suicídio. Na minha área, eu perco paciente quando isso ocorre. Então, eu tenho que fazer de tudo. Eu tenho que errar para mais. No intervalo, Lisete me perguntou, quando encaminhar para a psicoterapia? Ou para tratamento medicamentoso, né? Que geralmente eu faço, mas quando que eu encaminho para a psicoterapia? Encaminho sempre. Todos os meus pacientes são informados na primeira consulta que, além do tratamento medicamentoso, existe uma outra tecnologia, que é a psicoterapia. Jamais é um seco. Então, todos têm toda essa informação. Então, a gente não pode deixar de dizer ao paciente que existe medicamento hoje, diferente de um século atrás, que os medicamentos deixavam mais sequelas do que benefício. Por isso o paciente não se recuperava. Hoje nós temos excelentes medicamentos que não prejudicam a parte cognitiva, que era um grande problema. Temos medicamentos antidepressivos modernos que não trazem aqueles efeitos indesejados de alguns antidepressivos mais antigos, como constipação, diminuição de libido, ganho de peso. Existem esses medicamentos. E todos os profissionais de saúde, todos nós que trabalhamos, não só os médicos, né, psicólogos também, os outros profissionais, têm que saber disso. Assim como existe, é como eu não querer, para um paciente que eu estou vendo que está com a pressão alta, eu não querer encaminhar a um cardiologista. Existe tratamento. Pode ser uma reeducação comportamental, mas se precisar, tem medicamento também. E existe da parte psiquiátrica. Como é uma parte, a única justificativa que eu tenho para esse atraso que a gente tem na psiquiatria, e aí ocorre isso que eu trouxe agora, esses dados são muito tristes, e a gente vê isso no consultório. O quanto as pessoas são desinformadas, o quanto elas se culpam por um sintoma que elas têm. Eu acredito. E o quanto elas saem aliviadas do consultório quando eu trouxe essa explicação da primeira parte, como é que ocorre, o limiar que cada um tem, que passado aquele limiar vão começar aqueles sintomas, isso não depende dela.
Se eu tenho uma genética que me proporciona ter visões, alucinações, quando eu passar a ter algo que me incomode, eu poderei desenvolver esse sintoma. A Lisete, se tem uma genética voltada para ter sintomas depressivos, provavelmente ao longo da vida, quando ela acumular situações de estresse ou um episódio de estresse grande, ela tem chance de desenvolver esse sintoma. Quando uma pessoa já teve um episódio de depressão, Lisete, por exemplo, a chance que isso volte a ter ao longo da vida um segundo episódio é de 50%. Nossa. Então, quem tem depressão, quem tem esquizofrenia, transtorno bipolar, pessoal, tem tratamento, tem excelentes medicamentos, tem medicamentos antipsicóticos muito bons, diferente dos antigos, com ótimos resultados. Tem medicamento sendo em estudo para ser lançado no final do ano também, excelente. A indústria está tentando tirar os efeitos adversos, como a indústria de toda a medicina. A gente deveria saudar os laboratórios que estão fazendo medicamentos para diminuir essas mortes. Deixa eu te fazer uma pergunta que os ouvintes perguntam muito. Quando aquela pessoa que é depressiva ou até não está tratando e passa o tempo todo dizendo que vai cometer o suicídio. Aí as pessoas dizem, quem fala não faz. Isso é uma verdade ou é um mito? Isso faz parte. O paciente que anuncia bastante, geralmente está ligado a alguns diagnósticos, né? Porque isso às vezes é usado com um ganho secundário, para chamar atenção para alguma coisa, enfim. Então, às vezes o paciente fala isso. O depressivo, ele geralmente não anuncia. A gente tem que identificar. Teria que ter um dia para a gente falar só sobre depressão, todos os sintomas, um por um. Identificou esses 5 sintomas, tem que procurar. Isso deveria cair no Enem. Porque isso salva vidas. Assim como a gente tem que saber fazer uma massagem cardíaca num paciente que caiu. Saber usar um desfibrilador. E a gente não sabe isso. Não. E isso deveria cair. Quais são os 5 sintomas que, se o paciente tiver, tem que procurar um psiquiatra, tem que procurar um médico, tem que procurar um psicólogo. Então, o paciente que diz, Lisete, tem um diagnóstico, a gente chamava anteriormente de borderline, ele mudou um pouquinho a denominação, hoje a gente chama de transtorno da personalidade com instabilidade emocional. Então o paciente está bem, ocorre alguma coisa, ele se desestabiliza, ele pensa em se machucar e ele diz: 30% das internações são deste diagnóstico. Então, essas pessoas que dizem isso, sim, elas cometem suicídio e esse diagnóstico corresponde a 30% das internações psiquiátricas. Então, sim, eles fazem, eles cometem, eles se machucam antes, eles dizem, eles planejam. É igual ao depressivo. É um risco tão grande quanto. No depressivo é um pouquinho mais difícil de identificar. Então, nas duas situações, a gente tem que intervir com todas as tecnologias que a gente tiver. Nós temos que tirar do paciente isso, para que um pai, uma mãe ou filho, né, não chore. Como eles às vezes dizem, eu preferia que o meu filho estivesse usando agora 10 medicamentos, doutor, mas estivesse aqui. Doutor, e qual é a idade que mais tem depressão, por exemplo, hoje? É mais jovem, mais adulto, mais adolescente? Quais são as pessoas que procuram mais o consultório? Também, Lisete, pelas questões que a gente está discutindo aqui, pelos tabus, espero que a gente tenha quebrado alguns hoje, ou começado a quebrar. O que a gente vê no consultório? Ele é predominantemente feminino. Feminino. Porque o homem se cuida menos, como é que a parte emocional, não, eu vou tentar resolver. A gente sabe que quando vem um homem, geralmente é um diagnóstico mais importante. Nem sempre, mas geralmente tem os que se cuidam. A mulher tem algum problema lá na vida conjugal, alguma coisa que não está bem, procura logo, né? As taxas de suicídio são maiores nos homens também.
Então, isso é importante. Agora, a idade, na depressão, assim como nas outras doenças também, algumas têm marcado mais uma idade onde vai ocorrer o primeiro episódio, como a esquizofrenia, por exemplo, que é uma doença onde o paciente perde um pouquinho o contato com a realidade, que ele tem o primeiro episódio no final da adolescência e início da idade adulta. Quando não é nesse período, a gente pensa em outras coisas. Nunca teve esquizofrenia, tem alguma coisa estranha com 70 anos. Te pensa alguma coisa neurológica, pede os exames de imagem para ver isso. Agora, todos eles, a gente vai ter alguma coisa de estresse na vida. Esse estresse que eu disse, são relações ruins, mas pode ser uma doença, pode ser uma dor crônica, um paciente que está acamado, mas pode ser questões de trabalho, de vida conjugal e familiares também. Quando atinge o limiar que cada um tem, isso a gente vai conhecendo, quem trata já sabe, eu trabalho isso com os pacientes, eles sabem, eles me procuram quando alguma coisa já não está bem, a gente aumenta a frequência. O máximo de tempo que eu fico sem ver o paciente quando ele está bem são 2 meses. Nunca fico mais tempo que isso. Por quê? Porque a gente está fazendo prevenção. Ele está bem, ele não tem nenhum sintoma mais. Mas surgiu uma coisa nova. E aquela coisa nova, se ficar crônica, se ele não resolver, pode gerar aquela depressão de novo. Aquela depressão vai trazer o risco de atrapalhar a vida, vai... Mas isso nunca, Lisete, porque o médico quer tratar. O paciente quer, o paciente pede, assim como ele pede para diminuir a pressão para ele não infartar. Ele pede um tratamento para fazer uma cirurgia de apendicite, porque tem pus na barriga e ele vai morrer. A gente não pode negar essa informação ao paciente. Existem excelentes tratamentos hoje. E o tratamento psiquiátrico, ele não é para colocar o problema do paciente embaixo do tapete. São inúmeros os casos de pacientes que voltam dizendo, agora eu quero parar de fumar. Ele se sentiu melhor e está enfrentando uma situação, uma relação que era ruim. Ou aquela relação conjugal, eu quero rever. A questão da minha dieta, eu quero rever. Aquele trabalho não está me fazendo bem. Passou 30 dias só usando o medicamento, o paciente voltou dizendo que saiu do trabalho e está trabalhando com outra coisa. E não houve nenhuma psicoterapia. Poderia ser pela psicoterapia, poderia, mas é só para a gente ver, só para mostrar, as duas coisas promovem a mesma coisa. O que para mim pode parecer um sintoma bobo de ansiedade, pode ser muito ruim para o paciente. E ele tem o direito de querer resolver aquilo de hoje para amanhã, enfim, para que aquilo não atrapalhe a vida dele. Nossa, eu acho que a gente vai ter que fazer uma série de programas aí, porque tem tanto recadinho aqui. Pessoal, a gente vai encerrar essa live, mas você pode continuar botando aí o seu comentário, porque depois, quando eu chegar em casa, eu vou repassar, se tiver que repassar para o Dr. Juliano, e agora no intervalo nós vamos iniciar outra live. Mas bem rapidinho, que já estamos no horário, endereço para o pessoal te procurar e telefone de contato. O meu consultório... eu trabalho em Santa Maria, na rua Venâncio Aires, 1811, edifício João Paulo II, quarto andar. O pessoal reconhece pela referência, que é em cima da loja Coprobel. Bem fácil. Todo mundo conhece. E em Santiago, que é o dia que eu atendo nas terças-feiras. Lá em Santiago, no edifício Plaza, número 88, sala 304. Lá é nas terças-feiras. O meu telefone, como eu tenho contato, Lisete, direto com os meus pacientes, eu tenho um número restrito de pacientes, tem um pequeno espaço ainda na agenda, mas eu agendo as minhas consultas, eu remarco quando precisa, eu tenho esse contato direto, eles podem entrar em contato comigo a qualquer momento, né? Então, o número do consultório, né, o telefone fica comigo sempre, é 999 39 21 30. 999 39 21
30. Esse é o WhatsApp. É melhor mandar, porque como é comigo, se ligar eu vou estar atendendo o dia todo. Tá bom. É melhor mandar uma mensagem, que aí eu respondo no final do dia. Obrigada, doutora Muito obrigado Juliana. pelo espaço. Eu disse que era um assunto por umas 4 horas, né, Lisete? Vamos ter que prosseguir aí nesse assunto. Hoje foi só uma provocação. E vai fazer com que o pessoal aí fique também refletindo sobre esse tema, né? Então eu quero agradecer ao doutor Juliano Fontana Trevisan, que esteve conosco. Nós vamos ao intervalo, encerramos essa live e iniciamos com a nossa próxima convidadas, são 2 convidadas no próximo bloco. Estamos apresentando Empreender com Sucesso, com Lisete Freles.